Mas deixa ele falar, vou já desligar o meu microfone aqui, porque a gente costuma dizer que os assuntos são sempre absolutamente sem groselha, né? Então, sem muita enrolação. Gente, sejam muito bem-vindos. Uma turma entrando ainda. Gostaria muito de agradecer vocês de estarem lá nesse grupo. Vocês provavelmente, se estão aqui agora, vieram através de publicações que nós fizemos através do patrocinado, né? A ideia aqui é realmente fazer aquilo que o Fernando falou no começo, furar a bolha. A gente está sempre falando para as mesmas pessoas, e o que a gente quer é começar a entender, será que essas pessoas estão tendo a percepção que nós estamos tendo do lado daqui? Será que vocês estão conseguindo enxergar realmente o que nós estamos enxergando desse lado? Vocês que já conhecem o Fernando já sabem que ele traz sempre conteúdos de forma genuína. O que a gente mais quer é ver vocês crescendo no varejo farm, assim como ele veio, né, 20 anos de andanças aí, passando por grandes redes, a ideia é traduzir para vocês, digamos assim. Então, quero muito desejar as boas-vindas para vocês. O recado principal aqui, que essa é só nosso primeiro encontro, nós teremos vários outros encontros pela frente, mas especificamente esses primeiros 4 serão uma série de conteúdos que a gente julga relevante trazer, inclusive algumas demandas, digamos, que particulares e exclusivas, né? A gente selecionou aqui do nosso arsenal de informações o que a gente acharia mais relevante trazer aqui para vocês. E modéstia à parte, hashtag que todo mundo conhece, quem não conhece agora é absolutamente sem groselha. Por favor, Fernando, eu passo a palavra. Valeu, galera. Muito obrigado aí, Letícia, pelas palavras. Obrigado a todos vocês que estão aqui, os amigos que eu já conheço, a turma que já me segue há muito tempo, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje a gente preparou um assunto que cada vez mais fica comum no dia a dia do varejo farma, né? Faturo muito, mas eu não sei para onde vai a grana, né? Eu já começo falando uma coisa: não existe correlação entre quanto você fatura e quanto fica na última linha. Tem empresas que faturam muito, bilhão de reais, eu trabalhei numa delas, que passa por severas dificuldades financeiras, e tem empresas que faturam seus 100, 150, e o dono consegue ter uma vida tranquila. Então, não é o valor do faturamento que define isso, tá bom? Já começo dando esse disclaimer aqui, mas aí, se não é o faturamento que define o resultado na última linha, o que define, né? Bem, hoje... Antes de você só pular para o próximo slide, é legal até a gente fazer um disclaimer aqui com o pessoal, é que nós temos do norte ao sul aqui, né, eu imagino. Então, tudo que vocês forem ouvir a partir de agora, a gente até pede licença para que vocês olhem com um olhar diferente, não daquilo que vocês estão acostumados, principalmente com as redes sociais, que elas trazem, como é que eu posso dizer para vocês? Ela dá uma... A gente recebe um pouco de lixo, né? Infelizmente, gera uma confusão em vocês, do tipo, o que eu realmente devo fazer? Porque uma pessoa está falando uma coisa, outra pessoa está falando outra coisa, e a gente acaba tendo ali uma intoxicação e uma overdose de informação. Então, a ideia aqui é vocês liberarem a mente para receberem essas informações, e eu falo muito isso com o Fernando do lado daqui. A cabeça dele funciona assim: por que as pessoas não olham por esse lado, né? Por que eles não conseguem perceber que isso aqui pode ser uma cilada? E, às vezes, é a frequência do que todo mundo está falando. Então, o nosso maior propósito aqui é não ser igual a todo mundo, e é sempre trazer uma verdade genuína do lado daqui, tá? Então, por favor, pedimos licença para o que vocês vão ouvir agora, e fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvidas, para perguntar. A gente vai deixar um momentinho aqui no final para perguntar, e, é claro, nós teremos outros momentos para isso também, tá bom? Obrigada, gente. Pronto, gente. O que a gente vai mostrar é por que esse erro é tão comum e como é que a gente pode ajustar isso na prática. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Fernando Ferreira, junto com a Letícia, minha esposa, e nós somos os fundadores da maior comunidade de varejo farma no Brasil, aí, que é o Retail Jedi. Tem mais de 4 anos aí levando conteúdo de valor
para milhares de donos de farmácia no Brasil inteiro, temos eventos presenciais acontecendo, várias mentorias também, mas o que mais dá prazer para a gente são momentos como esse, quando a gente encontra dono de farmácia e tem uma série de curiosidades de como é que funciona esse mercado, e a gente troca um pouco com vocês da experiência que eu tenho nesse mercado desde 2002. Eu começo em 2002 no Varejo de Farma, lá em Belém do Pará. Eu começo como gerente de marketing dessa empresa. Na época, tinha 45 lojas. Depois, ela foi vendida, quando ela tinha 200 lojas, ela foi vendida por R$ 1 bilhão em 2013 para o Grupo Ultra, que são dono do Posto Ipiranga. Depois, eu me transformo em consultor de empresa, viajo o Brasil inteiro, trabalhando ora como consultor, ora como mentor, e também tive uma passagem como executivo de uma outra empresa no norte do país, que faturava à época R$ 1 bilhão e 200 mil, né? Essa experiência de viver o varejo em redes, ser consultor de varejo independente, ser mentor de redes associativistas e também de ter uma posição como executivo no varejo no atacado, dá para a gente aqui uma vivência que, às vezes, eu não sei por que as associações, muitas vezes, o próprio varejo independente, a gente acaba não compartilhando tanta informação. E tem alguns mitos, tem algumas coisas que já são conceitos superados em grandes redes, mas que, para o independente, ainda parece que leva um tempo maior para fazer. Por exemplo, a crença de que o grande é grande porque ele compra barato. E eu posso falar para vocês, já tive posições onde eu tinha um orçamento de 800 milhões de reais para compra todo ano, e eu encontrava dono de farmácia independente que comprava losartana mais barato do que eu. Então, não é a compra mais barata que define uma grande rede, mas processo, método, entender para onde quer ir, construir as casinhas separadas, em cada setor, rotina. Eu diria que isso tem um peso muito maior para que uma rede se transforme numa rede. Ela não começou, a Drogasil, um belo dia amanheceu com 3 mil farmácias, né? Ela começa com 4 lojas lá, a Arraia, no interior de São Paulo. A primeira geração leva até 7, entrega para a segunda geração com 4 lojas, e depois vai conseguindo construir método, e isso é que faz a rede crescer. Isso é muito claro nas redes da qual eu fiz parte, da Abrafarma, durante muitos anos. O que eu faço um pouco aqui é compartilhar esse conhecimento desse outro lado do mercado, né? Se você pensar no Brasil, a gente está falando de cerca de 100 mil farmácias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da conta, e você tem aí um grupo de cerca de 12 mil farmácias, que são a rede Abrafarma, que tem aí um faturamento de quase 45% do mercado. E do outro lado, a grande maioria de farmácias independentes sofrem, ora no associativismo, ora fora, para conseguir sobreviver. Mas, afinal de contas, o que uma grande rede faz que não depende de orçamento, que depende de outros fatores que dá para trazer para o independente? Durante a minha jornada, várias vezes eu encontrei farmácias independentes, Marcos, que elas tiravam a gente do sério quanto rede. E eu ia para essas redes independentes e conheci, aprendi muito com essa turma. Pessoas como o teu filho aí, que são fora da caixinha, aí, a pessoa realmente fora de série, um talento incrível. E com essas pessoas eu fui aprendendo e melhorando a operação da grande rede. E agora acho que chegou a hora de devolver um pouco disso para o mercado independente, compartilhando aquilo que eu acredito que dá para fazer, mesmo sem um grande orçamento, ok? Não tem aqui na nossa próxima hora uma conversa trazendo coisas que são impossíveis de ser feitas no varejo independente. Pelo contrário, são coisas que, se feitas, vão fazer com que vocês se perpetuem e cresçam nesse mercado. Esse mercado, gente, eu sempre trago dados de mercado aí, sempre importante, relevante. Quando eu comecei a minha jornada em 2002, e alguém me perguntava quanto o varejo farma vende, eu não tinha a menor ideia. Eu estava em Belém do Pará, eu sabia quanto faturava as minhas lojas, mas eu não tinha a menor ideia que tinha Close-Up, que existia Equivia. Eu lembro que eu vim saber o que era Close-Up 5 anos depois, que eu já estava trabalhando no varejo, e eu descobri que era uma empresa que a gente ia começar a tirar foto, escanear, passar no fax, receita para mandar para eles, e em troca disso ele ia me dar alguma informação de mercado. Até hoje, né? Hã? Até hoje isso acontece. A gente conheceu um mentorado outro dia que a gente foi falar Close-Up e que jogo é esse? Acontece, inclusive pode ter alguém aqui nesse momento que não conhece, que não saiba o que é a Close-Up, o que é a Equivia. E aí o nosso papel muitas das vezes é esse, é trazer essas informações que está bem distante, né?
Diferente daquela época, Letícia, hoje essa informação é acessível. Não é aquela coisa de que eu tinha que fazer parte de uma grande rede para poder ter essa informação. Eu lembro de um diretor que eu tinha, Edson, que ele, quando ele conseguiu um relatório do que mais vendia de laboratório, ele escondia isso de todo mundo. Ele usava isso para ele, tipo assim, ele não dividia nem com o comprador. Eu lembro exatamente, posso falar o nome dele, porque para mim é um exemplo a não ser seguido, Ari Giroto. Era uma pessoa que a informação tinha que ficar escondida. Sabe aquele filme Em Nome da Rosa? Né? Que ninguém podia saber o que estava acontecendo. Eu abomino isso de toda sorte. Eu acredito que a informação tem que ser compartilhada. E digo mais, não basta só jogar um relatório, a gente tem que explicar ele, né? Eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu encontrei com muitas pessoas generosas que tinham a preocupação de me explicar. Quando tu olha o relatório da Close-Up aqui, no ano passado, o mercado brasileiro vendeu 243 bilhões de reais. Legal, mas onde é que eu estou dentro desse mercado? Será que a minha venda, a minha farmácia lá do interior de Três Rios, Celso, será que ela está aqui dentro? Sei lá, Itaituba, no interior do Pará, será que a minha venda está aqui dentro? Sim, gente, está aqui dentro. Todas as vendas que acontecem no mercado brasileiro, a indústria e os distribuidores informam para esses dois institutos de pesquisa, que é Close-Up e IQVIA. Fernando, qual o melhor? É igual Samsung e iPhone. Cada um tem a preferência. Uma hora tem um relatório incrível da Close-Up, outro tem um relatório incrível da IQVIA, mas os dois se completam e essas informações são acessíveis. Se você faz parte de uma associação, você tem acesso a esses dados. E se você não faz parte, eles não são impossíveis de conseguir. E o melhor de tudo, são gratuitos. O que existe, muitas vezes, é uma barreira ali para explicar esses conceitos, né? Por exemplo, o que quer dizer MPX aqui? Quando fala aqui desses 243 bilhões de reais que venderam no ano passado, 65% dele é MPX. O que é isso? MPX é um medicamento de prescrição, é um medicamento que precisa de receita. Aquele medicamento que geralmente está atrás do balcão. Ok? Olhando para esse gráfico aqui, eu já posso dizer para vocês que na tua loja, não importa quantos metros quadrados ela tenha, cerca de 70% do que tu vende na tua loja está atrás do balcão. Ok? Então, se tu acertou o teu mix de produtos que ficam atrás do balcão, tu já acertou 70% do jogo. E aí fica aqui aquele ponto. Se você é um varejista que está tentando fazer o teu resultado acontecer, vendendo copo Stanley, colocando Havaiana, tentando colocar uma marca nova de biscoito, cuidado, o jogo é jogado no MPX, no medicamento de prescrição aí, ok? Dentro do teu cadastro, hoje, tem alguma forma de tu saber o que é MPX? A gente ensina isso para os nossos mentorados, a gente coloca para eles um cadastro que traz para eles exatamente o que é o nome medicamento, o que é o MIP, né? O MIP é o medicamento isento de prescrição, são aqueles OTCs que geralmente as redes trabalham com ele do lado de fora do balcão, numa prateleira chamada farmácia em casa, onde tem lá dor, febre, produtos estomacais, separam esses produtos para fora do balcão para poder tornar mais fácil ali a aquisição da venda para o cliente. Não é raro, nas minhas andanças pelo Brasil, eu encontrar farmácias independentes que esses produtos estão atrás do balcão ainda. Aí pergunto por quê? Não, porque lá fora vai roubar muito. Ok, vai ter um furto maior, mas também tu vai vender menos. Cerca de 10% hoje do que se vende no Brasil são de medicamentos isentos de prescrição. E o não medicamento, a gente está falando da parte de higiene oral, está falando de dermo, está falando de uma classe importante de produtos que estão mais de 180 mil SKUs, representam 23% do faturamento. Quanto do meu tempo eu tô dividindo e entendendo essas três categorias para poder efetivamente fazer minha loja ser mais relevante, né? Para saber para onde está indo o dinheiro. E eu não acho que essas três classificações são suficientes, não. A gente precisa ter uma classificação melhor, ter uma quantidade de atributos que explique o que é antidepressivo, não ficar só em genérico, similar e referência, mas será que a tua loja sabe me dizer o quanto ela vendeu de antibiótico no último mês? E esse antibiótico está crescendo ou está caindo em relação ao ano passado? Será que os produtos para diabetes são tão relevantes na tua comunidade como é relevante na tua loja? À medida que você tem um bom cadastro, a gente pode melhorar as análises, né? E para começar aqui, eu queria comentar uma pesquisa que saiu em novembro do ano passado, ela foi feita pela Febrafar, e ela entrevistou no Brasil inteiro 2.200 donos de farmácia,
foi em novembro de 2025, gente. E essa pesquisa, ela no mercado, porque ela trouxe um fato interessante. Sim, 46% dos entrevistados disseram que o seu lucro diminuiu no último ano, ok? Não é uma maioria ainda, mas é uma fatia muito grande do mercado que está vendo a loja ou fechar com prejuízo ou ter um lucro menor nos últimos anos. No mercado que tem cada vez mais farmácias abrindo, né? E cada vez mais o lucro diminuindo, a gente se pergunta se eu não estou diante aí de um efeito das paletas, né? Paletas mexicanas, que foi uma febre no mercado no passado. Será que as farmácias estão chegando nesse ponto? Eu acredito que não. Acredito que ainda tem um espaço gigante para melhorar, mas essa pesquisa aqui, a principal reclamação dos donos de farmácia pelo seu faturamento, pelo seu lucro ter caído, está aqui, ó. Foi o aumento da concorrência, ok? 42% respondeu que, olha, meu lucro caiu, desses 46% que viram o lucro encolher, quase metade falou que foi por conta do aumento da concorrência. Essa pesquisa não foi a primeira vez que ela foi feita, já é a terceira vez que ela é feita, e sempre que ela é feita, traz esse ponto, né? Você vê que aqui, ó, redução das margens de lucro não foi a maioria, aumento dos custos não foi a maioria, mas o aumento do concorrente não eu que estou falando, são essa amostra significativa do mercado que fala que isso é o que está reduzindo o resultado. Eu vou fazer aqui uma provocação e eu peço licença para falar sempre com vocês absolutamente sem groselha, tá? Eu acredito que isso é delegar a responsabilidade. Não estou dizendo que não tenha concorrência e que a concorrência não seja cada vez mais agressiva. Mas se eu delego o fato da concorrência ser o fator que está diminuindo o meu resultado, parece que na largada não tem muito o que fazer. É tipo assim, é desse jeito, então deixa como está para ver como é que fica. Bem, quando comecei nesse mercado lá atrás, o Brasil não tinha nem 70 mil farmácias. E eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho eu vou mostrar como a gente está crescendo, ano após ano, o mercado cresce como um todo. Ó, vou voltar aqui rapidamente no primeiro slide. Ó. No próximo ano, nós vamos sair de 243 bilhões de reais. A previsão da Close-Up é que nós vamos vender 12% a mais, 272 bilhões de reais. Então, note que se eu tenho mais concorrentes, o mercado cresce 12%. Por que isso acontece? Espera um pouquinho. O Brasil está ficando mais velho, as pessoas estão vivendo mais, e a despeito de todas as questões políticas, eu sou um otimista. Eu vejo que a gente tem um poder aquisitivo maior hoje do que antes. E acesso a mais medicamentos que prolongam a vida. Então, você tem um país que está envelhecendo e consumindo mais uma classe de produtos que a gente vende. Eu não estou aqui, não é o objetivo da nossa live de hoje, falar sobre a venda de medicamentos no supermercado ou tratar sobre a chegada das canetas emagrecedoras no mercado. Eu estou falando de uma coisa mais raiz. O país envelhece e ele, com renda, consegue comprar mais medicamento. E o mercado cresce 12%. Uma parte desse mercado, que é a Abrafarma, deixa eu até avançar aqui rapidamente, depois eu volto nele aqui. Eu só quero colocar esse número rapidamente aqui para você, depois eu vou voltar nesse número. Ó. Esse dado aqui é um dado recente da Abrafarma, tá? Não é um dado público, é um dado exclusivo para vocês aqui na live, que mostra o seguinte: em janeiro de 2025, as 11 mil lojas da Abrafarma faturavam por mês 8 bilhões 799 milhões de reais, tá? E agora, ela no último mês de janeiro desse ano, saiu de 8 bilhões de 2025 e está vendendo 10 bilhões de reais em 2026, com agora cerca de 700 farmácias a mais. Daqui a pouquinho eu volto nesse gráfico, mas só para dar um exemplo de como esse mercado vem crescendo, ok? E eu estou aqui dizendo que a concorrência é o que está me tirando o sono. Então, tem alguma coisa errada, porque tem alguém chorando e tem alguém vendendo lenço. De novo, não acredito
que seja só as grandes redes, não. Eu conheço muito independente que está bem pra caramba, só que na hora de falar ele acaba comentando, veja bem, ainda está vendo, não é bem assim, até como uma ferramenta de defesa. E aí, quando essas pessoas que estão aqui, 42% está reclamando que a concorrência é o grande vilão, aí se pergunta, outra pergunta que se faz lá, Marcos, é a seguinte, ok, mas o que tu está fazendo para resolver isso? 47% falou, não tem a menor ideia como é que eu vou resolver isso. Legal pela honestidade, né? Legal porque a pessoa chegou e falou, ó, não sei, me conta aí o que vai fazer, né? Outros estão dizendo o seguinte, eu vou comprar melhor. Outros eu vou reduzir custo, vou aumentar minha venda pelo delivery, vou reformar a loja, né? Está aqui as respostas mais comuns. Eu vou comentar duas delas aqui, porque eu acho importante. Comprar melhor. Essa parte de comprar melhor, ela é muito vaga. Tá? Gente, o mercado mudou tanto e para melhor. Eu sou um otimista, eu acho que a gente vive muito melhor hoje do que vivia antes. Esse ano eu faço 50 anos de idade. E eu não troco meus 50 pelo quando eu tinha 20. Quando eu tinha 20 não tinha internet. Para você fazer qualquer consulta tinha que ser com a enciclopédia Barça. Você não tinha Uber, não tinha Airbnb. Eu acho que a gente vive o melhor momento dos últimos 30 anos aí, disparado. Quem viveu os anos 90 com inflação e tudo, eu não tenho saudade nenhuma daquela época, absolutamente nenhuma. Talvez das músicas, talvez do desenho animado, talvez de alguma série aí, mas do dia a dia da vida, realmente nenhum, né? Precificação sem dúvida esse problema. Hoje, você tem muito mais informação. Você vê um exemplo? Vou me comparar com o inteiro. Fazendo R$1 milhão. Eu não tinha uma ferramenta de computação. Se eu quisesse comprar, eu da indústria, talvez que a indústria ligada. Vocês estão aqui, talvez a maioria das ferramentas de ruim para você, Paulo? Tá bom? Tá ruim? Ficou ruim, ficou ruim. Eu acho que não deve ser isso, não. Só um minutinho. Fala mais pertinho do microfone. Ele está falando mais perto. Eu tenho aqui, deixa eu colocar perto aí. Legal. Tá melhor? Pronto, vou falar mais perto aqui. Não. Talvez eu coloque um fone aqui. Se alguma coisa de telas. Seja melhor. Vou falar mais perto aqui. Vou comentando isso. Ok. Então, hoje, se eu comprar melhor, esse comprar melhor para mim. Segue robotizado aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou abrir aqui no teu celular e assistir. Faz a mesma coisa, coloca pelo áudio. Tá bom. Isso trocar os internet. Rapidinho, galera. Aqui tem um microfone. Tá? Só um minutinho, galera. Aqui tem que a Letícia tá? Vou desligar o áudio. Pelo microfone. Eu preciso. Ok. Tudo certo? Certo. Vem cá, eu tô aqui, galera, viu? Não me deixem só. É só reiniciando aqui o computador, entendeu? Acontece nas melhores famílias de Londres aí. Ao vivo dá trabalho, né? Já.
Pronto. Me ajuda aqui. Continua. Oi, Câmbio. Liga também, claro. Oi, câmbio. Tá, bora lá. Eu falava sobre a importância de hoje você ter uma ferramenta de cotação. Então, por um valor que menos de R$ 100 por mês, você, independente de você estar no Brasil, você pode pegar várias distribuidoras e comprar, saber de forma automática como é que é melhor. Gente, isso muda o jogo. Isso realmente muda o jogo. Entendeu? Então, esse comprar melhor, eu acho que não é comprar melhor, não quer dizer comprar mais barato. Ok? Isso tem um grande problema nisso. É comprar melhor, parece que é comprar mais barato. Calma. A gente vai desfazer esse mito aí. Outro ponto que me chamou muita atenção nessa pesquisa, e eu não quero, talvez eu não quero que vocês respondam aqui, mas mentalmente pensem a respeito, está falando o seguinte: só 92% da galera, novembro de 2025, está ali, não faz muito tempo, declararam que usam o programa de fidelidade só para dar desconto. Gente, como assim? 90 só para dar. Quem usa programa de fidelidade? Tem uma galera que não usa ainda. E quem usa só está usando para dar desconto. Cadê uma regra de relacionamento? Oi? Compartilha sua tela de novo. Só um minutinho que eu não parei de compartilhar aqui. Vocês estão me avisaram. Poxa vida. Ora, bolas. Mas você não olhou o chat? Eu não olho o quê? Eu avisei, mas você não olhou o chat daqui. Ah, o chat não estava olhando mesmo. Acabei me intrometendo, né, pessoal? Eu tive que gritar aqui. Eu estou tentando compartilhar aqui, deu ruim também. Hoje não está legal para mim, hein? Estou tentando aqui compartilhar. O que aconteceu? Ah, vai dar bom, vai dar bom. Pronto, deu certo. Pronto, manter assim. Ó, ok, gente. Essa mesma pesquisa da Farmacas mostrou que quem usa programa de fidelidade só usa para dar desconto. Galera, 2004, quando eu trabalhava na Extra Farma, a gente tinha um programa de fidelidade com 6 milhões de clientes cadastrados. A gente dava desconto sim, mas usava para poder se comunicar com esse cliente. Quem aqui está falando comigo que consegue saber se a tua venda desse mês diminuiu é porque um cliente de produto, sei lá, de um Diovan, um Ozempic, não foi comprar com você e você consegue mandar uma mensagem para ele avisando, olha, vem para cá e dá uma vantagem para ele, um cashback. Todo mundo fala daquela coisa, eu vou cadastrar o cliente para mandar uma mensagem quando o medicamento está acabando, mas ninguém está fazendo isso. Não é estranho? Toda vez que você faz uma compra na PagMenos, na da Pacheco, na Drogaria São Paulo, na Drogasil, você sai e você tem lá uma notinha te lembrando alguma coisa. Você sabe quantos SMS a Drogaria São Paulo, a DPSP, né, manda por mês? Eu tenho um amigo que fornece esse serviço lá. São 70 milhões de SMS. SMS, tá? SMS, não é mensagem por WhatsApp, não. Aquele SMS do banco que a gente acha que morreu, não morreu nada. Continua funcionando. E tem um ROI incrível. De novo, quando eu estava lá em Belém do Pará, para fazer um programa de fidelidade, o investimento da época, eu fiz uma conta hoje, trazendo para dinheiro de hoje, era alguma coisa perto de 5 milhões de reais. Hoje, você consegue fazer um programa de fidelidade gastando muito menos que isso. Então, não é o limite, não é grana mais. Ok? É um exemplo, bom exemplo disso é o que acontece com as inteligências artificiais. O que limita você usar uma inteligência artificial não é valor financeiro, mas é a tua capacidade de atrelar aquilo ali à realidade da tua loja, saber fazer um bom prompt, é isso que limita. Isso é um puxão de orelha, tá? De novo, eu olho isso aqui e digo que o problema é concorrente, eu digo assim, ok, mas que tipo de concorrente eu estou vendo? Porque a grande rede está fazendo um trabalho, e a grande rede é concorrente dela mesma também, tá?
Quem está me vendo aqui do Rio Grande do Sul, tem lá a Panvel, tem Drogasil, tem São João, elas brigam entre elas. E elas estão crescendo. E tem uma coisa que a grande rede nunca vai ter, gente, e eu levei muita porrada de farmácia independente. É quando tu tem um dono de farmácia que sabe fazer conta, que entende o negócio, que tem os dados na mão, eu não tenho como chegar... O conhecimento do dono de uma rede não tem como se espalhar e chegar com competência para brigar com o dono de independente quando ele está preparado. Estou falando de quem levou muita porrada de farmácia independente e chegava numa reunião de resultado com os outros diretores e tinha que explicar como lá em Parintins eu não conseguia bater meta porque tinha uma farmácia local que comprava da gente. Olha que maluco, eu era distribuidor e era varejista. Tinha uma farmácia independente que comprava da gente no atacado e tinha uma margem apertada e me dava porrada. Que acaba não comentando tendo tudo isso, mas isso tem medo, de verdade. Por quê, gente? Esse mercado está mudando. Não é mais uma coisa de dar desconto de 5% para todo mundo. Esse é o jeito antigo. O jeito novo é como eu me relaciono com esse cliente. Pensa comigo, enquanto você está aí investindo em tráfego pago, fazendo ações de carro de som, panfleto, quantos clientes estão entrando na tua loja e eles não sabem nem que você está no iFoods? Isso espero que você esteja no iFoods, né? Você não está se comunicando com esse cliente que vai na tua loja física? Eu sempre cito esse exemplo, tá, Celso? Você já deve ter escutado algumas vezes aqui, talvez a Silvana, o Arthur, a Marcela, o Wender, todos vocês aqui já devem ter escutado eu falar esse exemplo sempre. Olhe agora para a tua loja, para a tua casa aí e vê o colchão que você tem. Se o colchão que você tiver na tua loja, na tua casa aí, ele tiver perto de 5 anos, está na hora de trocar. Um colchão, ele dura 5 anos. Se eu for um vendedor de uma loja de colchões e você, Lucas, for lá comigo e tu não conseguir te vender, eu só vou vender esse colchão para você de novo daqui a 5 anos, quando tu precisar novamente de um colchão. Farmácia é uma bênção e uma maldição na questão do fluxo. A gente é tão mal acostumado com tanto fluxo que vai indo para a loja que a gente acaba esquecendo que outros negócios venderiam a mãe para ter o fluxo de clientes que a gente tem. Só que a gente acaba não aproveitando esse fluxo tanto quanto tem. E acaba reclamando muitas vezes que o mês está ruim, está devagar. E quando você pergunta quantos clientes entram na tua loja, uma loja que entra poucos clientes, entram 1.500 clientes por mês, gente. Isso não é pouco. Ok? Esse processo, Amilson, esse acompanhamento, ele não pode acontecer quando eu estou com a venda ruim, tem que acontecer direto. E aí eu começo a citar aqui, na minha opinião, o principal erro que eu cometo para não saber para onde está indo o dinheiro. Tá? Eu começo a fazer achando que faturar muito é lucrar muito. Gente, existe um conceito matemático chamado de correlação. O que é uma correlação? É quando um efeito explica outro efeito, tá? Vou dar um exemplo de uma correlação que a gente julga influenciar no faturamento, mas não é bem assim. Quando chove, o meu faturamento cai. Depende. A chuva tem que cair numa certa intensidade, em determinado horário, aí sim a venda cai. Mas se for uma chuva de madrugada e um sereno, não influencia. A gente tende a acreditar que farmácias que faturam mais têm mais lucro. Mas eu vou provar para vocês que não. Que as coisas não são assim tão diretas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês disso e eu quero que depois vocês façam esse próprio exemplo aí na loja de vocês. Vou trazer aqui um caso real, tá? Quem quiser dar um print aí depois, aí repita esse exemplo no seu própria realidade. Hoje, temos nosso querido amigo ChatGPT para tirar qualquer dúvida nossa. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um mentorado nosso, que ele tem um faturamento de R$107 mil e um lucro bruto de 40 mil. Ok? E ele estava com a vontade louca de fazer uma grande promoção na loja para poder faturar mais. E aí, eu falei para ele o seguinte, ele queria dar 5% de pegar 5% da margem bruta dele e dar de desconto, investir em brinde e tudo. Aí eu falei o seguinte, o que acontece se eu abrir 5% da minha margem bruta, né? Dando desconto ou comprando alguma coisa para fazer de brinde? Quanto eu tenho que vender a mais para manter a mesma margem de 40 mil? Ó? Ele vende R$107 mil e tem 40 mil reais de margem bruta, ok? Lucro bruto, ok? E dá 107%.
Ok? Quanto ele precisa vender a mais para poder... Apagou uma luz aqui, a pessoa está difícil. Para poder chegar nesse valor. O que eu falei para ele? Pergunta para o ChatGPT. Está lá a informação. Não falei que agora está mais fácil? E eu fiz isso com ele. Ó. Vou trazer o print e eu quero que você faça isso aí. Ó. No novo cenário, se você abrir mão 5% de margem da sua margem bruta, você vai ter que vender R$123 mil para ficar no mesmo patamar. Gente, é isso mesmo. Ó. De 107, ele tem que vender R$123 mil para poder justificar aquele valor que ele deu. Ok? Se vocês puderem gravar uma coisa do que eu estou falando para vocês aqui prometam para mim o que eu vou falar agora. Prometam que toda vez que você for pegar um produto para baixar o preço, faça essa pergunta lá no ChatGPT. Não precisa saber matemática financeira, nada disso. Não precisa. Só basta você perguntar o que acontece se eu der o desconto de tanto. Quanto eu tenho que vender a mais? Gente, de verdade. Aí a pergunta seguinte que eu pedi para ele fazer foi: nós temos a capacidade, fluxo de clientes, para crescer 15% num mês, que justifique dar 5% de desconto? Só para vocês terem um número na cabeça aqui, ó. Um mês que cresce 3% do mês para o outro, vamos pegar 2 meses que tem 31 dias. Imagina 2 meses com 31 dias que não tenha domingo, sejam dias úteis iguais. Chegar maio, julho e agosto. Se tu cresce 3% do mês para o outro, quer dizer que tu cresceu um dia de faturamento. 3% é um dia de faturamento. Ok? Como é que tu vai crescer 15%? Tu vai combinar com alguém? Tu comprou mercadoria a mais para fazer isso? Então, entendo que o faturamento tem que crescer 15% para tu ficar no mesmo lugar, justifica. E aí, muitas vezes, eu posso ter um concorrente fazendo uma loucura. Ok? É do jogo, acontece. Mas eu não recomendo isso como estratégia para vender mais, para poder... Tem outros caminhos para fazer, e eu começo a falar desses caminhos aqui. Um dos caminhos que eu falo sempre, que tem tudo a ver com o fluxo de clientes que a gente tem, que é abençoado no nosso negócio, é que eu tenho balconistas atendendo rápido demais e ouvindo pouco demais. Nós temos aqui na nossa turma de mentoria, a gente ensina como é que a gente faz para gravar esses atendimentos e prova por A mais B que o teu balconista só está trocando dinheiro para o caixinha. E como é que eu sei disso? Eu não preciso ficar lá do lado dele para fazer, mas eu vejo isso aqui, ó. Gente, faço uma aposta rápida com vocês aqui. 55% dos cupons que saem da loja de vocês, se vocês não estão medindo, só tem um produto. De novo, eu estou trazendo uma métrica que é pouco conhecida no varejo farma, mas que eu já uso ela há mais de 15 anos. Eu não estou dizendo para você ver qual é a média de itens por cupom. Toda a média é burra. Tem até uma piada de um estatístico que se afogou no lago e tinha, em média, meio metro de profundidade. Tinha um lado que era raso e outro lado que era fundo. Ele se afogou no lado fundo, mas, na média, só tinha meio metro de profundidade. Esqueçam a média aqui. Se você pegar aí no teu RP e puxar quantos cupons, quantos produtos tem por cupom, vai dar um número mágico de 2,40. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que vocês têm uma quantidade gigante de cupons que passam da metade de cupons que só tem um produto. Fernando, que número seria o adequado? 35% dos teus cupons é adequado que só tem um produto. Quando tu tem um balconista novato, esse número é muito pior, é 65% dos cupons só tem um produto. Então, você não está aproveitando, não estou falando, gente, ticket médio é outra groselha, gigante, peço desculpas aqui e peço licença para falar, a Letícia me puxa a orelha várias vezes, mas eu não olho para ticket médio é outra grande groselha desse mercado. Tem farmácias que quebram com ticket médio gigante, tem farmácias que prosperam com ticket médio baixo. Ficar apertando o teu time por ticket médio não é a minha forma mais inteligente, mas eu gostaria que todos os cupons que saem da tua loja tivessem mais um produto. Eu não quero o meu balconista atendendo rápido desse jeito, eu quero ele ouvindo o cliente. E quando ele ouve o cliente, ele coloca mais de um item por cupom. Uma coisa que eu comento sempre, dificilmente tu vai ver um balconista
dizendo assim, pelo amor de Deus, seu Fernando, coloque mais uma pessoa aqui para trabalhar comigo que eu não estou dando conta. Quando chega férias de um colega, ele agradece porque aquela comissão vai para ele. Mas ele atende muitas pessoas, mas não atende com qualidade. E se eu olhar a qualidade do atendimento, são mais itens no cupom. Eu posso estar dando parabéns para alguém que tem uma média, um ticket médio alto, e ele está simplesmente só entregando o caixinha para o cliente. Roberto, por favor. É legal você ter falado sobre isso, Fê, que essa questão de só entregar o produto ou, de fato, atender, né? Isso faz com que a gente chegue num ponto que é muito sensível, é o que a gente sempre aborda. Hoje, só me disparem para vocês, pessoal, a gente está em paralelo ali com 2 turmas de mentoria e o que a gente tem comentado com muita frequência é: será que você está atendendo o público da tua região como deveria? Será que você está cumprindo o seu papel como farmácia e não como uma loja qualquer? Porque, às vezes, Um depósito, né? o que está acontecendo com muita frequência, e eu estou falando com a propriedade de quem está vendo várias farmácias próximas, né? E eles estão esquecendo a essência. Eu tenho a Havaianas, eu tenho o copo Stanley, eu tenho alguns apetrechos, alguns acessórios, mas será que aquele medicamento que leva o meu cliente na farmácia, né, a farmácia, a drogaria, como as pessoas falam, será que eu tenho ele? Será que eu estou conseguindo? Será que eu entendi que, de repente, na minha região, o público é um público mais idoso? Quem eu atendo é uma mamãe bebê, né? Quem eu atendo é um diabético? E será que a gente consegue identificar essas métricas? E a gente vai saber disso, olhando o que o Fernando acabou de falar, se o balconista, principalmente, é claro, estiver atendendo. Ele não estiver só despachando o produto, se ele estiver ouvindo. Quem é essa pessoa que está vindo até a gente, né? Essa questão de ouvir o cliente não acho, tá? Nós temos aqui alguns mentorados que a gente já fez esse teste. A gente grava o atendimento e depois analisa ele separadamente. E chegamos a uma conclusão que eu vou compartilhar com vocês agora. Não é falta de oferecer. Outro erro, outro mito é achar que o balconista não oferece. Ele oferece, mas ele oferece aquilo que ele acha que tem que oferecer. Ele não escutou para saber o que o cliente precisa. Então, o cliente chegou lá procurando um colírio e eu estou oferecendo um coletor universal porque está me pagando a promoção. Então, para oferecer, eu preciso ouvir. E para ouvir, eu preciso atender um tempo de qualidade. E esse balconista que atende rápido, ele está desperdiçando a matéria-prima do teu lucro, que é o cliente. Eu não estou falando de atender e deixar fila, mas pense no que eu vou falar. Cada região do Brasil tem uma realidade, tá? Mas o balconista, ele tem uma capacidade de atendimento ótima. O número, na minha realidade, a gente testou esse número e era alguma coisa perto de 1.200 atendimentos por mês. Quando o balconista passava muito desse número, ele começava a atender com uma qualidade pior. Ele caía a venda daqueles itens que é importante para caramba você ter, que são os itens de campanha, foco, que você tem ali as vitaminas, polivitamínicas, isso cai, ele começa a ter mais vendas, mas ele começa a ter menos vendas, menos itens por cupom. Tá? Ramilson, essa questão do metro quadrado por loja, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre ela. É uma métrica que veio do supermercado, tá? Mas logo no comecinho eu falei, 70% da tua venda está atrás do balcão. Então, é claro que tem que ter um espaço ali para colocar, mas o metro quadrado vale muito para supermercado com venda linear. Eu escuto essa métrica no varejo farma, mas eu não confio muito nela, não. Eu gosto mais de pensar se eu estou dentro do BRIC, se eu tenho um share legal, entendeu? Eu respeito quem usa, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito dela. O que eu gosto de medir será que, além de ter uma venda de itens muito pequena, ok? Eu também tenho outra maldição que leva embora o meu faturamento, leva embora o meu lucro, que é o famigerado estoque parado. E eu não estou falando, outro mito que eu combato veementemente. Estoque parado não quer dizer só o estoque que não vende, ok? Eu estou falando do estoque repetido.
aquele estoque como esse aqui, ó, onde você chega numa loja e eu tenho um enxame de termômetros, parece aqui um filme do Neo aqui, que é só o mesmo produto, ok? Fernando, mas vende muito vitamina C. Ok, mas eu preciso ter tudo isso? Abrindo um disclaimer, que essas imagens, pessoal, são imagens feitas por nós aqui, reais, de clientes, tá? E aí, de repente, posteriormente, a gente pode compartilhar aqui como ficou depois, depois deles, né, fazerem parte ali da mentoria, mas vou falar para vocês, isso aqui acontece com uma frequência muito maior do que a gente possa imaginar. O estoque parado parece que é um produto que não vende nenhuma unidade. Ok, tudo bem, acontece. Mas o que tem isso aqui, para mim, também é estoque parado. Por mais que ele venda, ele é um estoque parado. E aí, José, é aquela maldição de que eu participei de uma feira para ganhar um cupom para concorrer a uma moto, eu comprei uma quantidade maior, ou então tinha um preço, um desconto, um prazo, e toda a grana que ficou parado lá, o tempo que esse produto levou para girar, eu poderia ter comprado outros produtos. A gente chama isso em economia de custo-oportunidade. É quando eu posso colocar um dinheiro na poupança e ele vai me dar um rendimento. Mas se eu pegasse essa grana e colocasse no CDB, ele me daria um rendimento maior. Então, eu estou perdendo dinheiro na poupança, mesmo que de fato eu não esteja perdendo dinheiro, ok? Imobilizar capital, por mais que um produto seja um produto de grande giro, por conta de um desconto, não é uma atitude tão inteligente como a gente imagina. E aí eu tenho outra variável aqui, pouca gente comenta, mas eu sempre trago quando eu falo com dono de farmácia, que é, quando essa mercadoria está na tua loja, um sinistro, um incêndio, uma enchente começou a acontecer com mais frequência agora, foi Mimoso, foi Juá, aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo isso está sob a tua responsabilidade. Basta que alguém leve esse produto da tua loja que aquela tua negociação vai embora. E, de novo, nós estamos falando do Brasil, que tem um monte de coisa ruim, mas se tem uma coisa que funciona menos ruim no Brasil, é a distribuição. Eu tenho cada vez mais, eu peço hoje, chega amanhã. Então, para que eu imobilizo tanta grana aqui dessa forma? E aí eu vou avançar aqui um pouquinho, trazendo para vocês aqui outro ponto, que é, quando eu tenho muito produto desse jeito aqui, não pense que a loja não tem ruptura. Porque a grana, Celso, que faltou e está parada aqui, ela vai começar a faltar na tua loja, porque tu não vai ter capital para comprar, tu vai começar a apertar de algum lugar para poder pagar as contas, e aí vai começar a faltar mercadoria. Não dá, o excesso, ele é só o lado da moeda. Então, eu tenho o outro lado da moeda, que é a falta. E aí as pessoas acreditam que a falta dá para resolver com falteiro. Eu tenho um falteiro aqui, eu anoto o que o cliente procurou e não tinha e compro no outro dia. Gente, a gente vive numa sociedade onde, se eu peço um Uber e ele demora 5 minutos, eu cancelo. O cliente chegou na minha loja, não tem um produto, eu anotei no falteiro, isso pode ter um efeito emocional, psicológico, vai te fazer sentir melhor. Mas o correto é você nunca precisar desse falteiro, principalmente anotado no papel, que é uma coisa dos anos 80, né? Eu tenho que trabalhar para que esse produto não falte na minha loja. O falteiro, eu estou controlando eu estou dirigindo um carro olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa. Eu vejo por aí alguns gurus do mercado ensinando a fazer falteiro. Falei, cara, eu trabalho, tem um conceito em engenharia que fala o seguinte, a pior coisa que pode existir é você inventar um controle novo para uma coisa que nem deveria ser controlada. O falteiro, ele é um problema que tem que ser resolvido na tua rotina de compra, ele tem os sistemas que tu pode ver, o produto que amanheceu zerado na tua loja, se tu tiver um bom inventário, ele está zerado no teu sistema. Eu não preciso que um cliente chegue na minha loja dizendo que faltou. Ok? Aqui eu vou dar um puxão de orelha aqui, peço licença. Se você tem falteiro na sua loja, está errado. Você tem que trabalhar para que esse falteiro seja feito. Chegou de manhã cedo, qual que é o falteiro que você vai trabalhar? O produto está zerado? Já está errado. Se o produto leva 4 dias para chegar na tua loja e tu tem estoque para 2 dias, já está em falta. Isso é a realidade. E aí tem outro ponto que eu falo sempre aqui, farmácias independentes, muitas vezes, ela mistura as operações porque não tem braço.
o comprador é o cara que toma conta da gestão de estoque, que procura o mix e tudo. Mas mesmo que você seja o exército de um homem só, eu tenho que ter rotinas onde eu separo isso. E uma das rotinas que eu tenho que cuidar é um produto que começa a ter várias faltas consecutivas, eu preciso fazer um faseamento, aumentar o nível desse estoque, desse produto. Mas para tudo isso, eu estou na base de fazer inventário. Se eu não faço inventário, eu estou morto. E aí eu vou reclamar da concorrência, tá? Uma das coisas que eu sempre prego é, você mede a tua ruptura. Como é que você mede a tua ruptura? Se vocês puderem aqui, dê um print na tela, façam essa fórmula aqui para vocês e tragam aí para a operação de vocês como é que você faz a ruptura. A forma de ruptura que a gente calcula nas redes é, eu pego um Nelsoro, todo dia vende um. Esse, por acaso, esse Nelsoro passou 10 dias com ele zerado, por qualquer motivo. Se todo dia vende um, ficou 10 dias zerados, eu perdi 10 vendas de Nelsoro. Quanto vale o Nelsoro? R$5, eu perdi R$50. Então, eu pego um giro diário do produto, que aqui nesse exemplo é 1, multiplico pelos dias que ele ficou zerado, que aqui nesse caso é 10, eu perdi 10 unidades, multiplico pelo preço médio, eu perdi R$50 esse produto. E aí, eu sei que vale a pena aumentar aquele faseamento baseado nisso. Quando eu pego, somo todos os produtos que eu perdi de venda e divido pela minha venda geral, eu sei o meu percentual de ruptura. Gente, quando eu comprava da indústria, que a falta é bem menor do que comprar de distribuidor, nos meses que a gente conseguia fazer um grande trabalho, essa falta era perto de 7, 8%. E eu chego, às vezes, com farmácia independente, que acredita que a falta é 2, 3%. Falei, está errado, você está calculando errado a tua falta. Uma outra forma que não é adequada de calcular a ruptura é quando você pega assim, eu tenho 1.000 produtos na minha loja, e nesse momento eu tenho 100 produtos na minha loja, eu tenho 5 produtos zerados. A minha falta é 5%. Não é o conceito adequado, porque um produto que está zerado na tua loja pode ser um Monjaro. Não é um esmalte. E aí eu acabo achando que por número de SKUs eu estou com a ruptura baixa. É olhar para o ventre da besta ali, encarar o monstro de frente para poder melhorar. Tá certo? Tem alguns pontos aí, tipo, eu tenho dipirona demais, Fernando. Eu vou tratar dia zerado de cada um. Aí, à medida que você vai trabalhando para entender isso aqui que eu vou falar agora, é quando você começa a melhorar o teu sortimento com menos opções. Outro drama terrível que o independente passa é porque ele tem muito do mesmo. Ele tem nimesulida de 100 com 12, tem 57 opções no mercado. Quando eu vou no independente, ele tem 30. Por quê? Porque um dia ele comprou do laboratório que tinha condição, depois ele comprou do outro, depois ele comprou do outro, só que o sistema vai gerando curva e vai quebrando você no meio. Acontece contigo aí, Marcos? Me conta aí, tá o áudio aberto, já fala logo aí. Não, acontece demais isso daí. Quanto menos opções, a gente usa 3, 4 da mesma molécula. A gente faz um de entrada, um que tem um preço mais caro e um de combate, né? Meu menino é muito bom nisso, viu, Fernando? Para fazer Eu conversei com ele aí, a gente trocou uma ideia, pô, fiquei fã demais dele. Eu tenho até devendo para voltar a falar com ele. E ele conseguiu aprender isso aí praticamente um exército de um homem só, né? Realmente, seu filho é um talento, já te falei isso. Muito obrigado. Tem uma mão levantada de coração. Silvana, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Seguinte, outro dia eu estava ouvindo também uma live de um outro colega, etc., e ele falou assim, que na farmácia dele, ele cadastrava, por exemplo, ele poderia ter vários laboratórios, mas aquela molécula, no cadastro dele, ele fazia inter-relação, ele só tinha um produto a ser vendido. Então, é uma forma também que eu vi de enxugar esse tipo de problema, é fazer a venda por molécula e não por laboratório. Não sei. Silvana, uma coisa diferente. Tá, o ponto que eu vou defender é o seguinte: a tua farmácia tem quantos produtos? Eu acho que 5 mil. 5 mil, tá. Vamos imaginar que de dermo aí tu tenha 600 produtos que são dermo. Estou chutando, tá? Quando tu faz essa estratégia de escolher um produto por molécula,
tu tem que, assim, dá para fazer com algumas moléculas, tá? Mas eu prefiro que tu escolha um laboratório que seja teu parceiro e siga com ele. Como é que eu fazia, e aí não estou dizendo que é certo aqui, mas eu estou dizendo como é que eu fazia para resolver a complexidade da minha operação. Eu tinha uma operação que tinha 130 lojas, ok? E eu estava em Manaus e comprava mercadoria de São Paulo, que levava 45 dias para chegar em Manaus. E eu precisava ter aquela molécula por um certo tempo, porque eu tinha que abastecer todas as lojas do meu CD. Se eu ficasse a cada compra escolhendo um laboratório, eu teria um problema gigante. O que eu fazia? No começo do ano, eu chamava os laboratórios que tinham, por exemplo, losartana, e eu dizia para eles, olha, eu tenho esse volume de losartana aqui. Qual é o menor preço que tu me dá? E concentrava nele. Depois eu pegava outras moléculas e tentava fazer isso, mas no final das contas eu não ficava um laboratório cada molécula, porque isso também aumentaria muito a minha complexidade. Eu abria a mão em algumas que eu perdia, mas eu ficava parceiro. Eu não estou aqui defendendo nenhum laboratório, dando só um exemplo. Eu ficava parceiro na MS porque ela tinha muito mais moléculas e eu concentrava nela a compra para poder reduzir a complexidade. E aí eu fazia exatamente como o Marcos falou. Tinha 3 produtos, eu posso até depois aí, no grupo eu vou compartilhar o que a gente chamava de bid de genérico. É um leilão que a gente fazia para cada um, tá? Para que a gente pudesse, em bloco, por 6 meses, eu saber que eu estava trabalhando com um laboratório. Então, eu fazia assim, ó, o primeiro produto, que era aquele que eu queria vender, eu tinha 80% do estoque, o segundo eu tinha 15% do estoque, o terceiro eu tinha 5%. Não porque eu queria, Silvana, mas é porque ter um laboratório só também podia dar ruptura, entendeu? Eu entendo essa estratégia de repente, pegar uma molécula, mas quando eu faço molécula, um laboratório, uma molécula, eu acabo sendo muito bom para mim, mas eu não sou relevante em nenhum laboratório. E aí o que acontecia comigo lá em Manaus? Vou dar um exemplo. Chegava a época lá que estava em falta de determinado antibiótico. Como eu não era grande em nenhum laboratório, eu não tinha como chegar com esse laboratório e ele me ver como um parceiro. Então, verba de trade, relacionamento, treinamento, pode ser uma outra moeda importante para colocar. Essa coisa de eu não compactuo, não acho que seja a melhor prática, você fazer leilão a cada 5 minutos com um parceiro. Porque aí ele não te vê como parceiro também. E aí a complexidade do negócio é tamanha, e em algum momento você vai precisar dele e ele não vai ter a contrapartida. É só a minha opinião aí, viu? Senão Ok. E a gente está aqui para isso mesmo. Por isso até que eu coloquei. Porque ele colocou isso como uma estratégia para redução de custo e, óbvio, cada compra de cada molécula, ele vai fazer o leilão para poder ter o melhor preço naquele produto. E o que acontece, e aí, que nem tu disse antes, sempre tem um concorrente fazendo loucuras, aqui a gente está tendo bastante concorrentes, alguns concorrentes fazendo grandes loucuras. E aí coloca assim, ó, nem considerando a tributação, nada. E aí, preço lá embaixo de custo nos principais medicamentos de uso contínuo. E é complicado. Esse tem que fazer para a live e dar uma chicotada nele, viu, Silvana? Pois é. E como dar essa chicotada que eu não sei. Eu acho que o mercado, sabe o que eu tenho mais medo? Eu tenho mais medo quando uma pessoa, o negócio dele não é farmácia. É muito comum eu ver situações onde a pessoa tem uma fazenda, tem outra atividade, e a farmácia ele comprou e deu para alguém da família tomar conta. E ele sangra o negócio para a farmácia continuar funcionando. Desse eu tenho mais medo. Quando a pessoa tem só a farmácia, vai chegar para ele, inexoravelmente, vai chegar a conta. Ó, essa conta que eu quero mostrar para vocês aqui, Silvana, é a conta. Olha esse número aqui, ó. Se quiser apontar o QR Code para cá, fica à vontade, vocês vão pegar esse documento original aqui para vocês. Em 2004, essa empresa aqui é onde eu trabalhava, Extrafarma. E olha aqui, em 5 de abril daquele ano, ele conta a história que 5 anos atrás, o Elahá, que era a pessoa que tomava conta do nosso estoque, ele comemora nessa mensagem que ele conseguiu reduzir um dia de estoque da empresa.
Nessa época, a Extrafarma tinha 45 lojas. E foi com esse valor do estoque mais enxuto e de uma compra mais recorrente que a empresa teve capital para continuar crescendo. Ok? Isso é outro ponto importante. Eu posso estar passando por um problema de fluxo de caixa aí, porque o meu capital está parado em algum produto que eu falei lá atrás. Isso aqui, gente, foi em 2004. Eu estou falando hoje, 22 anos depois, e a gente continua achando que o estoque dentro de casa é uma vantagem competitiva. Como já foi, mas nos anos 90, quando a inflação estava absurda. Sim. Ok? A gente continua pensando na década de 90. Quer ver outro ponto? Olha isso aqui. Isso aqui é aquele número que eu trouxe antes. Gente, dê uma olhada no faturamento da Abrafarma. Isso aqui é a Abrafarma, gente. Tá? A Abrafarma tem 11 mil farmácias aqui em janeiro de 2025. Ela vendeu em janeiro de 2025 8 milhões e 8 bilhões e 800 milhões. E tinha 42 dias de estoque. Em janeiro desse ano, ela vendeu 10 milhões, saiu de 8 e foi para 10. Olha quantos dias de estoque ela tem agora, 39. Já teve 37 e 39. É a gestão... Fernando, está comparando óleo com bulgares. Por quê? Porque eles têm CD. Ok, gente, peguem a lógica. Tá certo? Talvez você não consiga trabalhar com 39 dias de estoque, pelo amor de Deus. Mas faz sentido eu ter 120 dias? Faz sentido eu ter 90 dias? Se tu reduzir uma semana de estoque, esse dinheiro vai direto para o teu fluxo de caixa. Como é que eu estou acompanhando isso? O que eu estou fazendo para trazer esse valor mais para baixo? Lembra que o objetivo da nossa conversa hoje é para onde está indo o meu dinheiro? Ok? Eu estou trazendo para vocês um número, o que é? Redes, grandes redes, quando você entra numa farmácia, de uma Drogasil, de uma Pague Menos, de uma DTSP, de uma Pacheco, de uma Panvel, que fazem parte da Abrafarma, olhem aquele salão gigante dos caras lá e digam para vocês mesmos, Fernando, não acredito. É assim, eles têm, em média, 37 dias de estoque ali dentro. Por quê? Mas tem muitas coisas que estão vendendo. Ok? E o segredo deles qual que é? Eu tenho um vídeo, eu vou publicar depois. Eu fui conhecer o CD da Araújo, gente. Sei uma manhã lá com ele. Pode falar, seu Edson, fica à vontade. Na verdade, uma das categorias que sacrifica demais os dias de estoque é a questão do HB, né, Fernando? Assim, quando você pega o percentual que você tem de perfumaria versus o que você fatura, você vai olhar o que está parado de HB devido à amplitude, né, do que existe. Tem razão. E aqui é aquilo que eu falei, da média, né? Toda média é burra. Eu não posso pegar e ter 37 dias de estoque para todos de A a Z, não é isso? Mas se eu tenho, a parte do atrás do balcão é a parte que mais vende, eu não posso ter lá, aqui eu vou voltar aqui rapidamente, estou exagerando aqui, ó, e é esse tipo de coisa que eu quero combater, entendeu? Pode ser, o excesso, caramba, caiu a conexão aqui, Alberto. Caiu para vocês? Alberto? Não, está normal. Caiu. Não, tá aqui. Está normal. Você tá normal, Fê. Tá te vendo. Normal? Está normal. Estranho, daqui para mim apareceu como se tivesse caído a conexão. Estranho, ó. Voltando aqui, está aparecendo para vocês a tela, então vamos lá. Esses dias de estoque, eles são reduzidos com... Agora caiu. Agora ele caiu. Só um minutinho, gente. Para carregar o celular. Opa. Ele está reconectando. Isso aí é legal, porque aí vocês conseguem tomar uma água, né, dar uma... Vai descida. Forças ocultas aqui, mas estou de volta. Rapidinho, vamos voltar aqui. Calma aí, forças ocultas tentando nos derrubar aqui, mas não vão conseguir.
E aí você ainda me derruba, né? Eu estava aqui falando para o pessoal que é bom que vocês dão uma refrescada. O Fernando tem essa capacidade de colocar não só uma pulga atrás da nossa orelha, mas colocar uma carrada ali, né? A gente estava conversando outro dia com outro grupo seleto como esse, e a galera saiu do tipo assim, poxa, por que acabou, né? E é exatamente esse incômodo, várias pulgas, exatamente. É esse incômodo que a gente está tentando gerar. Às vezes a gente fazer isso através de uma publicação nas redes sociais, fazer isso numa publicação de story, não é o suficiente. A gente não consegue passar todas as informações que a gente gostaria através de um post, né, gente? Quando se trata de farmácia, principalmente, o nosso negócio, ele exige muito mais, não vou nem falar um pouco mais, mas exige muito mais cuidado. A gente está lidando com empresas, com famílias, né, que talvez seja o único negócio, a esperança de vocês ali de sustento mesmo, e você acabar ouvindo algo da produção do dia. É isso aí, Lucas, eu concordo contigo. E eu, modéstia à parte, tenho essa sorte, eu passo 24 horas do meu dia ouvindo sobre farmácia, tá, gente? Não pensem que isso aqui é só porque ele está aqui, não, agora. A gente, vou até abrir esse parêntese aqui para falar com vocês, mas a gente tem algumas turmas de mentoria e a gente acaba fazendo algumas sessões de mentorias no dia, individual mesmo com a turma, né? Então, assim, é o tempo inteiro. E são realidades diferentes, são farmácias de tamanhos diferentes. A gente tem de um mentorado que tem ali uma farmácia pequenininha para o mentorado que tem 40, 50 lojas. Então, assim, qual é o propósito principal, inclusive, de trazer vocês para esse entendimento, tá? É mostrar que há uma possibilidade, e essa possibilidade, é claro que vocês podem ouvir ali diversos outros consultores e tal, mas por que não a gente não trazer para vocês uma visão que não está sendo falada, né? Trazer para vocês insights que a gente olha e vê sempre a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mesma estratégia. O tempo está mudando. A gente hoje, como o Fernando falou mesmo, a gente está hoje em 2026. A minha realidade é a mesma realidade que a gente tinha lá em 2002, né, quando ele começou. Então, quais são as coisas que estão no meio do meu caminho que eu posso me agarrar? Quais são as informações? Qual é o meio que eu estou? Quais são as informações que eu estou absorvendo que fazem realmente sentido para a minha realidade? E o que eu estou fazendo para sair desse lugar que a gente está aqui tentando falar para vocês, que é geração de incômodo, tá? Isso é um ponto que a gente tem conversado bastante. Galera, um print também interessante para vocês aí é uma curiosidade, tá? Quanto que é o teu aluguel? E olha qual é a média de aluguel aqui que uma grande rede paga, tá? Estou falando sobre isso. Uma das coisas que acontecem também quando você tem assim, para onde está indo o meu dinheiro, é que a tua operação, às vezes, ela não suporta a despesa que ela tem. E uma das despesas que você pode ter problema de cara é o teu aluguel. Uma grande rede hoje trabalha com 3,7 de média. Quando é dentro de um shopping, esse número dobra, tá? O aluguel de shopping sempre é mais caro. Por que eu estou falando isso? Não existe aluguel caro. Existe aluguel que cabe no teu faturamento. Muito comum eu pegar pessoas que estão buscando um ponto para abrir, porque tem um blindete, porque tem a loja já está fácil colocar a fachada, e o aluguel é barato. Eu já vi gente quebrar com o aluguel de R$ 1.500, e tem farmácias que eu já trabalhei que era 90 mil aluguel, vendia 2 milhões e estava tudo bem. Então, o aluguel não é uma coisa fixa, é um percentual do teu faturamento. Eu diria que numa farmácia independente esse número é um pouco maior, tá? Aqui eu estou falando de uma média de faturamento de R$ 800 mil. Mas numa farmácia independente, a gente está falando ali, um dia do teu faturamento seria o ideal para que você pode consumir depois. Então, se eu estou numa loja, eu nunca paguei um aluguel de R$ 15 mil na minha vida, porque eu acho caro. Mas eu vou abrir a loja naquele ponto, vai vender 450 mil, está dentro, ok? O aluguel, ele é um pedaço do teu faturamento que tu vai entregar para pagar. Não pode ser, tu não pode trabalhar uma semana para pagar o aluguel. Isso está errado. E aí não vai ter operação que se sustente dessa forma.
no mundo perfeito, um dia do teu faturamento é o que tu suporta pagar de aluguel. Esse é, entre aspas, o número mágico aí que as grandes redes buscam, tá? O que a gente faz aqui, gente, na nossa mentoria, é tentar pegar essas informações e passar por um filtro para você ter um mix assertivo, uma política correta na tua loja e que tu possa replicar esse modelo saindo disso aqui, ó. Eu queria que vocês apontassem o celular para cá. Tem uma ferramenta de IA que nos ajuda com isso, mas saia desse modelo onde a tua loja é muito mais um depósito de produtos que não estão devidamente organizados e contando uma história para o teu cliente, e tu passe para isso, que é um modelo onde aquele mesmo desodorante aqui está facilitando a vida. É masculino, feminino, eu sei qual é, eu sei como classifico ele, como eu compro ele, como eu facilito a jornada. Eu não vou ter produtos aqui que parece uma caça ao tesouro para encontrar. Vou voltar aqui novamente, ó. Se você apontar o celular para a tela, tem uma IA que vai explicar o que está errado nisso aqui. A gente disponibiliza isso para os nossos mentorados também, para que eles possam pegar a sua loja e, gente, tem ferramenta para deixar esse processo e deixar a tua loja cada vez mais fácil do cliente comprar. Não é porque eu quero que a minha loja seja igual a Drogasil. Não, ninguém quer isso. Mas você precisa aprender como deixar a tua operação mais fluida para o cliente comprar. E isso começa no teu compras, na maneira como tu organiza o teu dia a dia, mas ela precisa terminar aqui. Ela precisa chegar na loja e ter alguma coisa com essa cara mais fácil. Se o cliente tropeçar, ele encontra o que ele quer. E não ele ficar aqui perdido, procurando. De repente, ele está de olho no que ele quer. Olha, vou até dar um zoom aqui, ó. Olha, o cliente está querendo esse produto aqui, tá vendo? Atrás do primeiro, tá vendo? Quantas vezes você acha que ele vai encontrar isso aqui? E aí, o produto não vai vender na loja dele. Varejo, gente, é detalhe. E se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai conseguir se tornar relevante no mercado. A gente está num momento de transição, onde, se eu quiser só comprar, for só valor, for só transação, vai ser Mercado Livre, vai ser iFood. Se a farmácia não se tornar a farmácia relevante para a sua comunidade, com produtos e com esse cuidado humano, a gente está no lugar errado, ok? Vamos trabalhar com marketplace, vamos pensar em vender produtos por assinatura. A gente vai se continuar relevante nesse mercado se a gente conseguir atender esse cliente com essa qualidade aqui e deixar de ser aquele entregador de caixinha. Falar isso, só consegue se fazer isso com método. Passinho para trás, escolher uma categoria, escolher um processo, não vai ser tudo de uma vez. Começa no compras, passa pelo cadastro. Eu diria que tudo, inclusive, começa pelo cadastro, começa pelo mix, né? Essa é a nossa jornada aqui. Em cada encontro que a gente fizer, a gente vai trazer um pedaço dessa jornada. E aqui eu deixo um pequeno checklist para vocês já começar a identificar para onde é que está indo a grana. Aqui, meu último slide gente, primeira coisa, dá uma olhada onde é que está teu estoque. O estoque parado não é só estoque, é em excesso, para mim também é parado, ok? Separa CNPJ de CPF, eu acho que isso aí é básico, mas tem que ser falado. E o que eu faria ontem, na primeira hora, eu tentaria, junto do meu RP, buscar informação para saber se o Fernando falou o que o Fernando falou ontem. Quantos itens o meu funcionário está colocando no cupom? Se o teu funcionário tiver, de cada 100 clientes estiver saindo da tua loja, 55 clientes estiver saindo só com produto, tu tem uma oportunidade gigante de melhorar o teu negócio. Não é com promoção vazia, não é fazendo tráfego pago, não é dando desconto a mais, é só entender e ouvir um pouco mais do seu cliente. E se puder, separa, tá? Essa conta quando você tem uma operação que é delivery e loja, separa o delivery, porque geralmente no delivery o cliente compra mais itens. Eu quero saber no balcão, aquele funcionário que às vezes é o melhor vendedor, quando você puxa essa informação, você percebe que ele não é o melhor vendedor, ele só está no lugar certo, na hora certa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui recentemente no Ceará. Eu fui numa loja que ela tinha um formato muito antigo, ela é um formato de L, ok? Muitas lojas ainda têm esse formato, que todo mundo fica atrás do balcão, o atendimento é caixa, balcão, né? Então, imagina um L e quem era o melhor funcionário da loja, o melhor vendedor? Aquele que ficava na posição bem perto da porta. Todo mundo chegava nele. Bastava trocar de posição que, na hora, qualquer um se transformava. E aí eu perguntei,
como é que vocês fazem para essa pessoa ficar aqui? Não, porque ele é mais antigo. Mas ele não era o melhor vendedor. Mas a antiguidade virou posto naquele ponto e o layout favorecia ele. Quando eu puxei os dados, Celso, 65% dos cupons daquele rapaz só tinha um produto. E para quem gosta desse assunto, assista um filme, O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. É um filmaço e ele conta exatamente esse conceito, que é melhorar a tua operação, muitas vezes, é colocar o balconista certo no horário certo. Nem sempre isso acontece. Às vezes, o teu melhor balconista, aquele que melhor trabalha o cliente, é aquele cara que está num turno pior. E como o turno é pior, ele sabe que tem que trabalhar melhor o cliente para poder fazer a comissão dele. E aquele que vende mais, está só trocando caixinha por dinheiro. Tá bom, galera? Pessoal, Obrigado. antes de você encerrar aí, Fê, eu vou avisar aqui o pessoal que nós teremos encontros marcados todas as quintas-feiras, então a gente vai continuar alimentando o grupo, continuar colocando mensagem lá para vocês, para avisar, para que vocês não esqueçam. Eu também estou deixando para vocês aqui no chat e vou colocar lá no grupo um formulário para que vocês respondam, caso vocês tenham interesse em saber de que forma, porque aqui vieram várias informações, a gente deixou vocês loucos, é claro, não podia não fazer isso, mas a gente tem um passo a passo, a gente tem uma metodologia, a gente tem uma forma de fazer. E a gente quer entender quem são vocês. Eu até deixei no primeiro dia, junto com o Fernando, um formulário lá no grupo, é o mesmo formulário, para a gente conhecer quem são vocês. Vocês têm 1, 2, 3, 5 farmácias, o faturamento de vocês, será que vocês se encaixam no que a gente está propondo? Será que todo mundo aqui tem uma mentalidade ok para que a gente consiga seguir? Isso faz total sentido para a gente também. Eu tenho certeza que vocês podem e são capazes de escolher seus mentores. A gente está aqui se disponibilizando também para ser parte do dia a dia de vocês, trazendo ali conhecimento, trazendo materiais informativos exclusivos. E vou dizer para vocês, o que a gente tem aqui de material exclusivo dos concorrentes de vocês, eu não digo nada. Então, por favor, respondam lá. A gente vai continuar mandando mensagem, então, se vocês verem a mensagem, reajam, para a gente saber que vocês estão lendo, tá bom? Então é isso, desejo para vocês uma ótima noite, obrigada demais, foi muito bom estar aqui com vocês. Pena que a gente não conseguiu ver o rostinho de todo mundo, mas eu espero que na próxima quinta-feira vocês todos estejam com as câmeras ligadas. Eu sei que vocês estão cansados também depois de vir da farmácia, né? Mas é legal a gente também ter essa intimidade e conhecer vocês. Do outro lado, a gente fica aqui ansioso, tá? Putz, será que a gente conseguiu passar aquilo que a gente gostaria? Prazer, Nando, prazer, Leandro. Será que a gente conseguiu trazer tudo aquilo que a gente realmente faz? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso em 1 hora. A gente até passou um pouquinho, não consegue fazer isso em 1 hora. Mas nunca consigo fazer em 1 hora. Se quiserem continuar essa jornada com a gente, vai ser um prazer ter vocês conosco, tá bom? Fiquem com Deus, ótima noite para todo mundo. Printem aqui a tela, eu vou até fazer uma pose aqui. Compartilha, comenta lá no grupo, dá essa moral ali. Marquem a gente lá no Instagram, digam, a gente participou de uma live topíssima aqui. E vai ser um prazer estar aqui com vocês na próxima quinta-feira de novo. Tchau, tchau, pessoal. Toda quinta-feira, galera, vamos estar aqui. Um abraço, vamos falando no grupo. A apresentação vai estar depois lá, vai estar lá o conteúdo gravado. Vocês são muito bem-vindos. Uma gratidão enorme pela audiência de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.